Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu não sei quantas vezes você já teve diferentes visões de quem é Deus. Talvez você nunca se perguntou isso. Porque eu penso, ou imagino, ou vejo Deus dessa forma. Talvez você já até parou para pensar. Quem é Deus? Como Ele é? Como Ele age? Por que Ele age dessa forma? Como eu vejo Deus? E uma visão, às vezes, daquilo que você pode ter, às vezes, uma visão do que é Deus, de como Ele é, de como Ele age, do que Ele faz. Talvez a partir de uma experiência que você teve da sua vida. Talvez você entende, contempla, conhece Deus, a partir, sabe, de um acontecimento, de um ambiente, talvez da sua cultura, mensagens que lemos, mensagens que ouvimos, mensagens que às vezes são positivas, outras negativas. Talvez a visão que você tem de Deus é uma visão bíblica, ou não. Isso é muito relativo. Talvez você nunca teve uma visão tão profunda de quem fosse Deus, de quem é Deus, como quando você assistiu o filme da crucificação de Mel Gibson. Talvez você só se interessou em conhecer quem de fato é Deus a partir do momento que você assistiu o filme. Talvez você teve uma visão de quem é Deus de fato no leito de um hospital. Talvez você teve a visão de quem é Deus de fato após um acidente. Talvez você teve a visão de quem é Deus de fato após a perda de um ente querido. Existem diversas maneiras de você ter uma visão de quem é Deus. E a Bíblia nos dá um relato. Eu quero pedir para colocar na tela, Isaías capítulo 6. Deixa eu tirar aqui, que eu quero acompanhar a leitura igual. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi uma voz conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Coloca o versículo 1, por favor. Repita após mim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Amém. Essa foi a visão que Isaías teve. Isaías já era um profeta,
os 5 capítulos anteriores, Isaías, ele apresenta um certo conhecimento de quem era Deus. Isaías, ele conhecia o Deus que é o Deus que faz vingança com aquele que mente, é o Deus que faz vingança com aquele que adultera, é o Deus que faz vingança com aquele que usa de injustiça com o necessitado. Nós vemos Isaías apresentando 6 características que nos dá a entender que era a imagem que ele tinha de Deus. Ele aponta o dedo para 6 grupos, dizendo: ai de vocês que mentem, ai de vocês que cometem injustiça, ai de vocês que trocam o mal pelo bem, o bem pelo mal. E assim, sucessivamente, ele vai apresentando 5 características que nós podemos entender que era a visão que ele tinha de Deus. Mas chega num dado momento, no capítulo 6, que uma pessoa que ele amava muito morre. E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos maiores reis que Judá teve. O rei Uzias foi alguém que realmente, ele, enriqueceu a nação de Judá. E naquele momento ele percebeu que na perda do seu grande amigo, ele vai ao templo orar. Quando ele está no templo, a Bíblia fala que ele teve uma revelação, uma visão. Ele diz: eu vi o Senhor. Diga assim: eu vi o Senhor. De quem era Deus na sua plenitude, não conforme ele imaginava que fosse. E às vezes nós precisamos também deixar com que algo natural e nossas bases naturais morram, para que possamos ter também uma experiência sobrenatural de dependência com o Senhor. Enquanto ele se apoiava no que ele achava que era Deus, através do seu conhecimento, da sua ideia, do seu pensar, ele não havia conhecido Deus. Mas quando ele percebeu que ele tinha tido um encontro com Deus de verdade, após perder algo que ele amava muito, que era o seu amigo Uzias, agora ele recorre ao templo, ele não vai ao palácio. E às vezes algumas estruturas nossas só são mexidas quando nós deixamos com que essas estruturas sejam influenciadas pela ação de Deus. Porque somente assim, às vezes, nós teremos a possibilidade de ver Deus da forma que realmente Ele é. Talvez você pense que é aquele fazendeiro sentado na varanda da fazenda, fica esperando os seus funcionários chegar para dar o sustento. Talvez você pense que Deus é aquele pai amoroso que Ele, perdoa todas as nossas demandas. Talvez você tenha a ideia de que Deus é aquele justiceiro, que se alguém falou mal de você, Ele vai fazer justiça por você. Talvez você pense que Deus é aquela pessoa que está ao seu dispor, e você tem uma varinha de condão que você bate em algum lugar e o milagre acontece. Talvez você imagine que Deus seja aquele Deus em que, aquele homem, aquele Senhor, que nunca vai deixar você tosquenejar, cair, sofrer na vida, porque você é filho dele, afinal você é filho de um rei, quando na realidade você só vai ter uma visão de quem é Deus de fato na hora em que o seu interior, a sua mente, a sua capacidade intelectual for totalmente ofuscada pelas situações que a vida pode te oferecer. E quando isso acontecer,
você vai ter a dimensão, a profundidade, a largura, o peso, a medida exata de quem é Deus na sua vida. Somente nessas horas. Talvez você possa não pensar nisso, mas é só você imaginar alguém que se relaciona com outra pessoa, num outro país, por 10 anos, através de MSN, Telegram, através das redes sociais. Talvez o seu relacionamento começou lá atrás, quando ainda existia o telegrama, a carta, correspondência, célula no correio. Mas o tempo foi passando e você se relaciona com essa pessoa até hoje somente à distância. E chega um dia, você fala: agora eu quero me casar, vamos nos encontrar. Qual será a surpresa dessas duas pessoas? E é isso que Deus, Ele me impulsiona para falar nessa manhã. Deus está me impulsionando para dizer para você nessa manhã: eu quero conhecer você face a face. Eu quero que você me conheça olho no olho. Eu quero que você sinta a batida do meu coração. Eu quero que você sinta a minha respiração, diz o Senhor. Eu quero ser mais para você do que apenas um namorado que você se comunica de vez em quando, uma vez por semana, às vezes à distância. Deus está dizendo: eu quero ser para você um amigo fiel. Eu quero ser para você o seu consolo de verdade. Eu quero ser para você o seu Deus, o seu Pai. Eu quero ser para você, filha, o seu marido. Glória a Deus. Aleluias. Então, qual será a surpresa, depois de 10 anos se comunicando somente à distância, que essas pessoas terão ao se encontrarem? Talvez não é nada daquilo que se esperava. Talvez a beleza estava somente lá na imagem estampada. Mas 30 minutos de diálogo, talvez a pessoa perde toda a doçura e o encanto que existiu durante esses 10 anos. E tem muita gente que infelizmente na vida, quando passa dificuldade, se decepciona com Deus. Mas Deus está me impulsionando para dizer novamente: eu quero ser mais para você do que somente alguém que te ajuda na hora da tua necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer ser mais para nós. Deus quer que você veja a face dEle. Deus quer que você tenha os olhos ungidos para que contemple a sua formosura. Deus quer que você passe a conhecê-lo não somente quando você prega, não somente quando você canta, não somente quando você ora, não somente quando você está lendo. Deus quer que você conheça Ele intimamente. Ele quer que você ande de mão dada com Ele, de manhã até de noite. Ele quer que você durma com Ele, Ele quer que você acorde com Ele, Ele quer que você passeie com Ele. Ele quer que você conte as suas necessidades a Ele antes de contar para alguém, para a sua confidente. Ele quer saber das suas demandas, das suas dificuldades, mas Ele quer que você confie nele, não da maneira que você aprendeu a confiar durante a sua vida toda, como te ensinaram na escola, como ensinaram na faculdade, como ensinaram lá no hospital. Não, Ele quer que você conheça Ele de fato como Ele é. Um dia um homem foi internado num hospital. E esse homem estava em estado terminal à base de morfina. E ao seu lado, na cama da parede, existia já um homem deitado. E esse homem deitado começou a conversar com esse que acabou de ser internado. E ele olhava, levantava a cabeça para a janela e falava: o senhor não pode ver, mas eu vou falar tudo o que está acontecendo aqui para o senhor, para alegrar seu dia. E o homem falava assim: por favor, então me fala, porque eu estou desesperado, eu estou com muita dor.
estou com muita dor. E ele então se apoiava na cama, olhava pela janela e falava: olha, aqui embaixo tem uma grande árvore. Debaixo da árvore tem um homem vendendo pipoca. Do lado do carrinho de pipoca tem um banco com uma família sentada, uma criança no colo, e a criança segura uma bexiga. E a mãe se levantou e está comprando pipoca para a criança. E o homem do lado falava: me conta mais, eu não consigo enxergar, não consigo ver, não consigo levantar daqui. E ele olhava e falava: olha, tem uma avenida, passa ônibus, gente passeando com cachorro, passarinho na árvore. E esse homem do lado se alegrava. E no outro dia a mesma coisa. E ele levantava a cabeça e falava assim: olha, eu estou vendo aqui do outro lado, nossa, que céu lindo, maravilhoso, tanta gente. O senhor não consegue ver, mas eu estou vendo, eu vou falar para você. E ele falava assim: fala, porque isso alegra o meu coração. Isso alegra o meu coração. Você não sabe o bem que isso está me fazendo. E uma semana, esse homem, toda hora olhando para fora, ele dizia tudo que ele estava vendo para ajudar o outro. E o outro tendo até sintomas, sabe, de melhora. Mas um dia esse outro acordou e o senhor da janela não estava lá. Ele chamou o enfermeiro e falou: cadê meu amigo? Aí a enfermeira falou assim: olha, ele se foi essa madrugada. E ele disse assim: mas como ele se foi? E agora? Quem que vai alegrar meus dias? Porque eu queria tanto ver o que tem aí do outro lado. Eu não posso levantar a cabeça. E ele faz uma semana que ele falava para mim tudo que acontecia aí fora. Toda a parte visual ele me falava. E isso me fez tão bem. E a enfermeira falou assim: mas senhor, não tem nada aqui do lado de fora. Ele falou: não, como não? Ela falou assim: não, a 1 metro da janela existe uma parede. Não tem nada, não tem rua, não tem nada. Aí ele entendeu que na realidade nós temos a capacidade de mudar a nossa vida e a vida de alguém através da visão que nós temos do Senhor. Pergunte para quem está ao seu lado: o que é que você está vendo além da janela da sua vida? O que é que você está vendo além da janela da sua vida? Somente uma parede branca, caiada? Ou você consegue fazer dessa parede, glória a Deus, algo extraordinário para melhorar o seu dia através da sua fé, do seu conhecimento de quem é Deus de fato, e também abençoar a vida de outra pessoa? Deus te chama para isso, glória a Deus. Deus te chama para isso, bendito é o nome do Senhor. Você pode mais, você é melhor do que você tem sido. Eu sou melhor do que eu tenho sido. Nós somos melhores do que nós temos sido, porque Cristo mudou a nossa vida e nos deu a capacidade de enxergar, glória a Deus, coisas maravilhosas em situações diversas e difíceis da vida. Ele nos deu essa capacidade. Encare a vida com maior doçura. Viva a sua vida para alegrar a vida de alguém. Faça do seu dia, glória a Deus, um fio de esperança para a vida de alguém que está sofrendo, passando aperto, necessidade. Tem pessoas precisando de uma só palavra. Crie um carrinho de doce onde não existe. Crie uma árvore com pássaros assentados nela onde não existe. Mas pastor, eu estou fazendo algo lúdico ou ilusório? Não importa. Não importa, a sua vida não precisa ser tão amarga, difícil, dura, rígida, carrancuda. Não precisa. Não precisa. Deus já mudou a tua história. Ela de ocalasaio, dorabacanduragá. Deus já mudou a tua história, Deus já mudou a tua mente, Deus te renovou, Deus te restaurou, Deus te mudou, Deus te transformou. Você pode mais, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos ver, repita após mim: eu preciso ver o que o mundo não vê.
Você precisa ver o que o mundo não vê. E o primeiro sinal que você vê Deus, sabe? O primeiro sinal de que você está contemplando a Deus, é que você percebe a sua condição. Quando eu vejo a Deus, eu percebo a minha condição. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu preciso dEle. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu contemplo o meu pecado. Eu vejo mais o meu pecado e menos o seu. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo o meu erro e menos o seu. Glória a Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver o teu pecado, não o das pessoas. Então nós precisamos ter essa visão. Uma visão, aleluia, que o mundo não tem. As pessoas, normalmente elas tendem a ver sempre o defeito em primeiro lugar. Quando se tem uma visão da glória de Deus, nós começamos a enxergar em primeiro lugar as suas qualidades. As qualidades, glória a Deus. A gente começa a entender que a gente é tão falho, ou até mais falho do que aquela pessoa. Glória a Deus. Algumas pessoas acreditam que nunca verão a Deus. Tem gente que acredita que nunca vai ver Deus. Por quê? Porque acha que, da família de onde eu vim, não é possível. E no bairro onde eu moro, periférico, comunidade, onde eu moro, jamais. Quem sou eu? Mal sei falar. Minhas condições financeiras são precárias. Eu jamais Deus, sabe, Ele me daria a oportunidade de enxergá-lo como Ele é. Mas Deus quer que você tenha uma visão genuína de quem Ele é e de como Ele é. E é você que está me ouvindo, é você que está aqui cultuando, é você que está cultuando em casa conosco. Deus quer que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Glória a Deus, sim. Você é capaz, eu digo que você pode ter uma experiência, uma visão genuína da glória de Deus e a sua vida ser transformada de uma vez por todas, eternamente. Você nunca mais precisar de um pregador dizer para você: Jesus te ama, porque é uma convicção tão grande pairá e se assentará no teu coração, que você terá convicção plena por toda a tua vida, de que você foi amado por Ele, que você é amado por Ele, e que nada nessa vida tem mais valor para Ele do que a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Sim, você pode, diga assim: sim, eu posso. Glória a Deus. A visão que Isaías teve, dizendo: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, mudou a sua vida. Porque se o rei não tivesse morrido, ele teria ido ao palácio. Talvez se alguém não tivesse negado dinheiro para você, você teria ido lá de novo. Mas aí morreu quem empresta o dinheiro, foi para outro lugar. Ele disse não. E a sua decisão e a sua caminhada, a sua direção mudou. Em vez de ser lá, mudou para a presença de Deus. Senhor, somente o Senhor pode me ajudar agora. E foi isso que aconteceu com Isaías. Quando seu amigo não estava no trono, no palácio, ele foi obrigado a recorrer à presença de um Deus que estava ali esperando já naquele lugar. E o texto vai dizer que quando ele chega no templo e fecha as portas do templo, ele escuta alguém cantando. Ele não escutou o rei despachando. Não, ele não escutou os levitas trabalhando no templo, não, porque o rei havia morrido. Ele entrou no templo e não viu ninguém, mas de repente ele escuta um louvor que dizia: Santo,
Santo, Santo. Aleluia. Ele não vê corista nenhum. Ele não vê nenhum regente com a batuta na mão, regendo. Mas ele continua ouvindo um coro dizendo: Santo, Santo, Santo. E ele olha para trás e ele percebe que a porta do templo fecha-se. E ele olha para debaixo da porta e vê que começa a subir fumaça do chão. E ele fica atordoado, assustado, com medo, sem entender. E o louvor começa a subir: Santo, Santo, Santo. Eu imagino que se fosse eu, talvez eu teria corrido, tentado me esconder, porque eu estou tentando saber de onde vêm essas vozes. Eu não vejo ninguém cantando, mas de repente Isaías, como num estalo, ele resolve levantar a sua cabeça. E quando ele levanta a sua cabeça, ele vê um trono flutuando em cima, no teto daquele templo. Aleluia. E ele tenta ver quem é que está sentado. Ele vê que é muita glória, é muita majestade, é muita grandeza. E ele vê que aquele que está sentado no trono está vestido com uma veste gigantesca, e a barra da veste está pegando os 4 cantos daquele templo. E eu creio que ele está incomodado, tentando olhar quem é que está sentado no templo, naquele trono. E o trono flutua e as vozes continuam cantando: Kodesh, Kodesh, Kodesh. Aleluia, santo, santo, santo. E parece que agora ele consegue ver, aleluia, entre a divisão daquela barra, daquele vestido, ele consegue ver em cima do trono o resplandecer. E ele olha e ele vê ali como se fossem labaredas de fogo com asas. E eles cantavam rodeando em cima, diante daquele que está no trono, e cantavam: Santo, Santo, Santo. E o louvor agora se estendia para a segunda parte, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías dizia assim: olha, e eu comecei a perceber e achar que eu ia morrer, porque eu vim do meio de um povo de comunidade, eu vim de um povo da minha família que era uma família imunda, que era promíscua, que mentia, que se corrompia, que adulterava, que maltratava o necessitado. Eu vim deste povo, eu não posso estar vendo o Senhor, eu vou morrer. Talvez você está dizendo a mesma coisa. Deus nunca se revelou a mim, porque eu vim do meio de um povo dessa qualidade. Eu vim, sabe, lá de baixo. Mas Jesus está me impulsionando para te dizer: me busca, entra na minha presença, queira me ver realmente como eu sou, porque eu estou aqui para me revelar a você da maneira como você precisa me conhecer. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, glória a Deus. Nas palavras de Isaías, ele mesmo disse: olha, eu vi o Senhor, e eu vou morrer. Mas a Bíblia fala que uma daquelas labaredas de fogo, chamadas serafins, saiu, pegou um alicate grande, foi embaixo do trono de Deus que estava naquele lugar, pegou uma brasa acesa com aquele alicate, levou até a boca de Isaías, tocou a língua de Isaías e disse: agora o seu pecado está perdoado e a tua iniquidade está purificada. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós temos uma visão da glória de Deus, a nossa vida é transformada para sempre.
Nesta manhã o Senhor te convida, em nome de Jesus, a entrar na presença dEle, a ter o desejo de conhecê-lo da maneira que realmente Ele é. Louvado é o nome do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Nós precisamos ver Deus como Ele é, não somente com a razão. Nós precisamos conhecer e crer em Deus no nosso espírito. Você não pode, sabe, apenas conhecer Deus de experiência. Às vezes até um pregador pode aqui em cima ou em qualquer um outro lugar te transmitir uma falsa impressão de quem é Deus, sabe, através de experiências pessoais. É porque eu vivi, é porque eu morri, é porque eu fui para o céu, é porque eu fui para o inferno. Pelo amor de Deus, você tem que conhecer o Deus que você serve. É através da sua palavra, é através da experiência pessoal que você tem com Ele, através da oração, da leitura da palavra, da revelação, através do texto sagrado. É assim que se conhece a Deus de fato. Tem muita gente falando de coisas que não sabe. Quantos exemplos nós temos de ex-bruxos, de ex-satanistas, que você já ouviu. Hoje nós estamos cheios de gurus na internet. É tanto podcast. Um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala D. De manhã até a noite, se você escutar, é tanta coisa, uma diferente da outra. É porque o ex-satanista disse isso e disse aquilo e aquilo outro, e as pessoas na igreja vão tomando parte daquilo e acreditando como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E aí você vai basear todo o seu aprendizado a respeito desse tipo de assunto, baseado na experiência pessoal que alguém teve na magia negra, no satanismo. Tudo que você sabe é porque alguém disse, mas o que alguém disse é verdade absoluta? A única verdade absoluta que eu conheço está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Você tem que conhecer ao seu Deus, ver a imagem, a glória dEle, através do que a Bíblia diz que Ele é, como Ele age. Glórias a Deus. O Deus da Bíblia quer se revelar de forma plena a você, e hoje você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada por Ele, impactada pela glória dEle. Aleluias. O nosso relacionamento com Deus, preste atenção, o nosso relacionamento com Deus sempre estará ligado à visão que temos dEle. Como que um filho se relaciona com o pai? Através da visão que ele tem do pai. Então, para que você conheça a Deus de fato, você precisa buscar um relacionamento mais íntimo com Ele. Para que você se relacione com Deus, com o seu Pai. Porque tem gente que hoje em dia, até mesmo Pai, você não pode chamar Deus de Pai, porque Ele não é só Pai, Ele é Senhor, soberano, todo-poderoso. Não, Ele é meu Pai. Deus, Ele é meu Pai. Um dia os discípulos falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não foram pedir para os escribas, fariseus, saduceus, herodianos. Eles não foram pedir para o sacerdote e o sumo sacerdote. Eles foram pedir para Jesus. Eles não pediram para cantar, para pregar, para ensinar, para cultuar, para fazer malabarismo. Não. Eles foram pedir: ensina-nos a orar. Levante sua mão direita para o céu, em nome de Jesus. Aleluias. Que nesta manhã você saia daqui hoje com a sua alma impregnada de um desejo extraordinariamente grande e profundo de orar, de querer conhecer Deus através da oração,
de querer conhecer Deus através da leitura da palavra dele. Aleluias, glória a Deus. Ouça, leia tudo que você puder, mas aprenda a conhecer Deus através da leitura bíblica. Aprenda a conhecer Deus através da oração. A sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais viverá o momento ruim que você viveu durante os últimos dias na sua vida, se você conhecer o Deus da palavra, o Deus do quarto de oração. Quem teve um encontro com Deus na oração não precisa de podcast, não precisa de comentários, não precisa de ajustes, não precisa. Quem conheceu Deus no joelho, na oração e na palavra, conhece o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer se revelar a você. Glória a Deus, para responder a você todas as suas demandas e todos os seus questionamentos. Deus quer se revelar a você. Glória a Deus. Então eu peço em nome de Jesus que você, que você tenha o desejo de buscar a sua face. Coloca na tela Jó para mim, porque Jó, capítulo 42, olha aí. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te conhecia de ouvir falar. E ele vai dizer, ainda nesse capítulo, como um animal eu agi. Glória a Deus. Pode acreditar. Talvez até hoje, a visão de quem é Deus para você é o que te apresentaram. É o que falaram para você. Ah, Deus perdoa tudo. Ah, Deus não perdoa. Ai, Deus é bom. Deus é bom, mas Ele é amor, é justiça, é fogo consumidor. Ai, que Deus é pai. Não, mas Deus também é nosso irmão, nós somos adotivos. Ele nos adotou. Talvez você não tenha nem ideia de quem é Deus de fato para você. Mas eu quero que você acredite no que eu vou te falar. Deus está preparando você para ter um encontro genuíno e verdadeiro e poderoso com Ele. Tá. Você pode ir ao encontro dele para ter este momento, ou quando você menos esperar, Ele te colocará num ambiente em que você será obrigado a falar a sós com Ele. Glória a Deus. E a sua vida será transformada para sempre. Em Gênesis capítulo 32, a Bíblia fala que Jacó, depois de 20 anos fugindo do seu irmão, 20 anos fugindo de Esaú, ele agora para diante de um rio, no lugar chamado Jaboque, que significa esvaziamento. Porque às vezes a gente tem uma visão de Deus dentro de tudo que eu falei até agora. Eu conheço Deus segundo me falaram. Quando eu fui da Umbanda era isso, quando eu fui do Candomblé era isso, quando eu fui católico era isso, quando eu fui testemunho de Jeová era isso, quando eu fui, aquele monte de amontoado. Mas todos eles dizem a mesma coisa, que Deus, Ele é o Criador, é o Pai amoroso. Talvez você conheça a Deus nesse arcabouço aí. E você está cheio de imaginações de quem é Deus. Mas sempre existe um Jaboque para cada um de nós.
E quando Jacó chegou em Jaboque, que significa esvaziamento, a Bíblia fala que ele atravessou suas esposas do outro lado do rio, seu gado, seus funcionários, seus filhos, e ficou sozinho. Não dava mais para atravessar durante a noite. E a Bíblia diz que um varão desceu do céu e começou a perguntar para Jacó: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Porque há 20 anos atrás, quando o pai dele estava cego, ele se passou pelo seu irmão. E o pai cego perguntava: mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. É você mesmo, Esaú? E Jacó disse assim: sou eu, Esaú. E agora, depois de 20 anos, Deus coloca ele no lugar, faz ele se esvaziar de tudo, para revelar quem realmente ele era. E fala: qual é o seu nome? E ele dizia: não vou falar meu nome. E aquele varão falava: fala o teu nome, senão eu vou te machucar. E Jacó falava: não vou falar meu nome. E ele falava: fala o teu nome, senão eu vou te machucar. Até que Jacó entendeu que naquele momento Deus estava falando para ele assim: mente para mim hoje, como você mentiu para o seu pai há 20 anos atrás. Seu pai não sabia quem você era, mas quem está com você aqui agora te conhece muito bem. E ele disse: o meu nome é Jacó. E o anjo disse: então, como você lutou comigo e prevaleceu, eu vou mudar o teu nome de Jacó, que é suplantador, aquele que luta desde o ventre da mãe, para Israel. Você agora vai ser príncipe. E Jacó se levantou dali com a sua perna mancando. Diga após mim: toda pessoa que tem um encontro genuíno com Deus tem uma marca para o resto de sua vida. Deus quer que você tenha uma experiência particular, genuína e poderosa com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus, que Deus manifeste a sua glória na sua vida. Que Deus alcance o teu coração nessa manhã. Que Deus te capacite. E durante essa semana você pense no que foi ministrado aqui nessa manhã. Que eu tenho certeza, convicção plena no meu coração, que não era para eu ministrar outra palavra. Era para eu falar tudo que foi dito aqui. Não deixe com que sua visão distorcida de quem é Deus afete o seu conhecimento. Não, acredite, você pode. É você que Deus escolheu. E Ele quer se revelar a você de uma maneira poderosa. Glória a Deus. Aleluias. Vamos adorar o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor.